Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pela TV Câmara nessa terceira sessão solene da 7ª legislatura da primeira ano de 2024. A Câmara Municipal agradece a todos por participarem da segunda sessão solene referente à Resolução número 2/2023, que dispõe sobre realização de sessão solene na Câmara Municipal de Canas, de lançamento da campanha da Fraternidade, que neste ano tem o tema Fraternidade, Amizade Social, solicitado através do ofício da Diocese de Lorena. Continuando, convido ainda a prefeita de Canas, senhora Silvana Zanin, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalhos. Gostaria de convidar o pároco municipal, Padre Leandro Carlos Pereira, para compor a mesa de trabalhos. Eu não vou pular aqui. Deixa eu riscando quem não está aqui. Convido o vice-presidente da Câmara de Canas, senhor Hernandes José da Silva, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalho. Não. Convido o segundo secretário da Câmara, o senhor Edson Afonso de Lima, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalho. Convido ainda a vice-prefeita de Canas, a senhora Anália Silva, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalho. Convido o senhor vereador da Câmara Municipal de Canas, senhor Alceu Moreira da Cunha Júnior, para ocupar seu lugar na mesa de trabalhos. Convido o senhor vereador da Câmara de Canas, senhor José Francisco de Castro Silva, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalho. O vereador Paulo César falou que tinha um compromisso hoje e não pôde comparecer. O Almir Lafayette não está também, né? Não. Continuando, passo a palavra ao pároco do nosso município de Canas, Leandro Carlos Pereira, para a apresentação à campanha da Fraternidade 2024. Espera aí. Tá certo, espera aí. Agora, com a mesa, o plenário composto, convido a todos os amigos e amigas presentes nessa sessão solene do lançamento da campanha da Fraternidade 2024 para ficar em pé, para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
nesse instante, se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão solene da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. Continuando, passo a palavra ao pároco no município de Canas, Leandro Carlos Pereira, para a apresentação da campanha da Fraternidade 2024. Quero saudar a todos os presentes e, de modo especial, o excelentíssimo presidente desta egrégia Casa de Leis, o vereador Laerte, presidente desta casa, cumprimentar os demais vereadores na pessoa do vereador Nando e cumprimentar também a excelentíssima senhora prefeita Silvana Zanin, a excelentíssima vice-prefeita Anália, que está aqui presente, e cumprimentar a todos os que vieram aqui, participar nesta noite, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal aí da TV Câmara de Canas. Muito bem, eu estou aqui, não porque eu sou o pároco de Canas, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Eu estou aqui em nome do nosso bispo diocesano, que é Dom Vladimir, porque ele me nomeou na diocese como assessor da campanha da fraternidade. E já há alguns anos, na verdade, ele confirmou a nomeação, porque quem me nomeou foi Dom João Inácio, que foi o nosso bispo diocesano, e desde que eu fui nomeado para esta função na diocese,
eu acumulo 2 funções na diocese. Além da assessoria na campanha da fraternidade, eu também assessoro a pastoral Fé e Política, né? Eu costumo brincar com o Dom Vladimir, eu falo para ele assim, eu sou consultor político do senhor, né? Como assessor aí da pastoral Fé e Política, né? E eu gosto mais de chamar de fé e cidadania, porque a política, ela é uma palavra que ela está um tanto desgastada, né? E um tanto esgarçada. Então, quando se fala em cidadania, ela sai mais suave, e a cidadania ela é mais ampla, porque ela diz respeito à vida cidadã. E a política está dentro, né, desse bojo da cidadania. Então, eu sou assessor diocesano da campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade, anualmente, ela trabalha uma temática. Então, é fraternidade, por exemplo, o ano passado, fraternidade e fome. Aliás, faço aqui um parênteses para parabenizar esta Casa de Leis em cada um dos seus vereadores que tiveram um ato assim nobre no final do ano passado. Eu acompanho, viu, gente? Eu não venho aqui nas sessões, mas eu acompanho aí tanto aquilo que é os canais da Prefeitura de Canas, quanto é também da Câmara Municipal. E cumprimentá-los e parabenizá-los, porque eu vejo que é um fruto da reflexão da campanha da fraternidade o ano passado, aqui nesta Casa de Leis, em que falava de fraternidade e fome. E aqui na Câmara, na pessoa do presidente da Câmara, o orçamento que foi aí economizado, voltou para o cofre do Executivo, né, e com isso eu parabenizo os vereadores, parabenizo o Executivo Municipal, na pessoa da senhora prefeita Silvana Zanin, que reverteram este valor na cesta de alimentação dos funcionários, no cartão alimentação, né, que foi de R$500 a mais. Então eu vejo isso como fruto da reflexão da campanha da fraternidade. Então as campanhas da fraternidade, elas acontecem no Brasil, neste ano completa 60 anos. Então nós estamos neste ano de 2024 comemorando 60 anos de campanha da fraternidade no Brasil. Quem foi que começou a campanha da fraternidade no Brasil? Porque em alguns anos aí, recentes, nós temos visto muitas pessoas falando mal da campanha da fraternidade. Falam mal, né? Atacam frontalmente a campanha da fraternidade. É algo injusto. Então, olha, vamos fazer uma retrospectiva histórica, antes de eu entrar propriamente no tema da campanha da fraternidade neste ano. Quem começou a campanha da fraternidade foi um bispo aqui da igreja no Brasil. Dom Eugênio, quando ele era arcebispo da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Então ele começou a campanha da fraternidade em 1962, lá na sua diocese. E ele começou exatamente a partir da quarta-feira de cinzas, para que o tempo quaresmal, o qual, para nós católicos, ele é um tempo de conversão, ou seja, o que é conversão, segundo a palavra de Deus, a conversão significa mudança de rota, mudança de direção, mudança de rumo. Então a conversão é este caminho interior para uma mudança de direção, para uma mudança de rumo, para uma mudança de rota. O que na minha vida precisa mudar, né? E consequentemente o que à minha volta precisa mudar, o que na sociedade também precisa mudar. Então ele começou em 1962 e logo depois ele foi eleito secretário-geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí, como secretário-geral da CNBB, porque na verdade na CNBB acaba que quem tem mais poder é o secretário, não o presidente. Porque o secretário é que escreve, o secretário é que faz as reuniões, o secretário é que lança os documentos, né, da Conferência Episcopal. Então, Dom Eugênio, ele então como secretário-geral, propôs em uma Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, e foi aprovado por unanimidade por todos os bispos do Brasil. E aí, em 1964, começa a primeira campanha da fraternidade. E aí nós vamos rapidamente ver um videozinho
um pequeno vídeo sobre a campanha da fraternidade nestes 60 anos. Aí eu pediria, né, para a excelentíssima senhora vice-prefeita, os demais vereadores, está atrás de vocês o telão, para acompanharmos então aí. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos visualizar que é rapidinho, né, e ele faz uma retrospectiva desde a primeira campanha nacional, da campanha da fraternidade, né, a nível nacional. Opa, eu acabei voltando, Fernando. Pode pôr o vídeo, por favor? A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas, foi levar o seu pão. A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de Jesus que seu povo acompanha o iluminou para viver em campanha em favor dos irmãos. Um só coração e uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e o desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. E uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e um desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. 60, né, campanhas da fraternidade que estamos comemorando neste ano, tá? A campanha da fraternidade, gente, ela não tem como objetivo promover a Igreja Católica e nem promover ou ganharmos adeptos ou fiéis para a Igreja Católica. Esse não é o objetivo da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, o objetivo dela é lançar na sociedade para que homens e mulheres de boa vontade, sejam eles dessa religião ou daquela, ou sejam aqueles que não professam religião nenhuma, mas que são pessoas de boa vontade, para acolher aquela temática, refletir sobre aquilo e colocar em prática aquilo que é a sua proposta. Então, olha, quando a gente olha para esse número de campanhas da fraternidade, se nós fizéssemos aqui uma enquete, nós iríamos ficar até amanhã falando dos inúmeros benefícios que as campanhas da fraternidade geraram no Brasil. Por exemplo, acessibilidade. Hoje é lei para cá e lei para lá de acessibilidade, não é? Sabe quem provocou isso no Brasil? Campanha da fraternidade. A questão das pessoas que têm deficiência. Quantas famílias escondiam seus filhos e filhas deficientes em casa? Hoje nós vemos nas escolas
a inclusão social. Quem foi que provocou isso na sociedade brasileira? Campanha da Fraternidade. Nós temos inúmeras pastorais, pastoral da criança, pastoral do jovem, pastoral de rua, pastoral da terra. Para nós aqui não é muito comum, mas nas regiões de Mato Grosso, Amazônia, né, e assim por diante, Goiás, então a pastoral da terra, a pastoral da família, a pastoral carcerária, a pastoral do povo morador de rua, a pastoral universitária, enfim, inúmeras pastorais são frutos da campanha da fraternidade. Então, para vocês verem essa dimensão, como eu falei aqui, o ano passado, a temática da fome, e que sensibilizou os nobres vereadores desta casa para que, gente, vamos aprovar esse projeto de lei para fazer com que este caixa que está aqui, ele volte, mas vamos dialogar com o executivo para quê? Para que ele volte para uma finalidade. Porque, claro, o executivo tem inúmeras prioridades, mas nenhuma deve sobrepor a uma necessidade básica de um ser humano, que é a fome, né? Então, fruto da campanha da fraternidade. Vamos lá. A campanha da fraternidade deste ano, antes de entrarmos propriamente no texto, e aí eu quero fazer uma correção. Isso aqui é um texto base, viu? Por que eu estou frisando isto? Porque eu já vi bispo, eu já vi padre em rede social falando, o documento. Oh, isso não é documento, isso é um texto base. O nome fala, ele é um texto básico, que vai ajudar a refletir sobre a temática. Muito bem, quem inspirou essa campanha da fraternidade neste ano? Na verdade, foi o Papa Francisco. Ele inspirou. Onde? Em uma carta dele que ele escreveu. Aliás, eu aconselho, independente de qualquer religião ou não, leiam a carta do Papa Francisco chamada Fratelli Tutti. Não sei se vocês sabem, quando nós queremos falar uma palavra em plural, na nossa língua portuguesa, nós colocamos o S no final, não é isso? Irmão, plural, irmãos. No italiano, quando você vai pôr o plural, você não põe o S, porque o S é nosso da língua portuguesa. No italiano é a letra I. Então, fratello, quando você põe fratelli, é irmãos. Fratello é irmão. E fratelli, irmãos. Então, fratelli, quando você fala todos, né, ou todo, né, você vai falar todos, ou você fala tutti. Então, fratelli tutti. Então, todos irmãos é a temática desta carta. E qual foi a inspiração do Papa Francisco? Francisco de Assis, quando ele escreve as regras dos irmãos da ordem dele franciscana. Então, foi essa a inspiração. Mas o Papa Francisco, nesta carta, ele reflete, gente, sobre a amizade social. E dentro dessa amizade social, ele coloca no horizonte o ser humano. O ser humano. E ele faz uma reflexão muito interessante sobre a economia. Que o que deve estar no horizonte da economia não deve ser o mercado, o dinheiro, mas a pessoa humana. Portanto, o mercado e o dinheiro devem estar a serviço da promoção e da dignidade humana. Então ele faz uma reflexão muito boa, inclusive o aspecto político, hein? Ano eleitoral municipal aí, as chapas esquentam, né? Então eu aconselho os senhores, as senhoras e os demais que estão nos ouvindo a lerem a Fratelli Tutti, porque ali o Papa propõe também uma nova visão da política, que deve estar a serviço da promoção e da dignidade humana. Então foi esta a inspiração da campanha da fraternidade neste ano. Inclusive lá na Fratelli Tutti, o Papa ele escreve fraternidade e amizade social. Isso foi tirado da carta dele. E aí a pergunta, o que é amizade social? Deixemos que o próprio Papa Francisco nos responda. Primeiro, amizade social é amor que ultrapassa as barreiras geográficas do espaço. Amizade social é uma fraternidade aberta. Ora, fraternidade vem de fratello, portanto, de irmandade.
Portanto, falar em fraternidade significa de uma irmandade aberta, ou seja, somos todos irmãos, independente disso ou daquilo, uma fraternidade aberta que permita reconhecer e valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física. Amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. Amizade social é comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética, né? Dialética são os discursos, uma guerra de discursos, né? Então, diz o Papa, precisa estar para além disto, essa amizade social. A amizade social é viver livre de todo desejo de domínio sobre os outros. A briga pelo poder, infelizmente, o que está na base dela é o domínio sobre os outros. E muitas vezes não tem lado, viu? Quando a gente olha no campo da política, muitas vezes é de um lado e de outro. No fundo, o que está ali é o domínio sobre os outros. E não deve ser isso que deve mover a política, não deve ser isso que deve mover as forças de uma sociedade, né? Deve ser exatamente a promoção da dignidade humana. Ou seja, mas eu não tenho que apresentar a minha ideia e meu projeto? Sim, mas quem vai escolher é o outro, e não você obrigá-lo a, né? Mas convencê-lo. Se você for capaz de convencê-lo ou de convencê-la, então o seu projeto é bom, né? Então a amizade social é o amor que se estende para além das fronteiras, para todo ser vivo. Aí o Papa, ele vai um pouco mais além na Fratelli Tutti, número 59, ele vai dizer do amor que vai para além daquilo que é só o ser humano. É para todo ser vivo. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele é um dos primeiros papas que escreve uma carta encíclica. O que é encíclica, ô padre? Encíclica significa uma carta pública. Então, uma carta pública na qual ele fala sobre o meio ambiente. O meio ambiente. Então, é a primeira vez que um Papa escreve sobre isso. E o Papa Francisco tem muito essa preocupação com a casa comum, né? Inclusive foi tema também de campanha da fraternidade anterior. Bom, então agora vamos olhar lá o cartaz. Existe um cartaz da campanha da fraternidade, como nós vimos ali naquele videozinho, os 60 cartazes, né, da campanha da fraternidade até este de 2024. Vamos ver se eu dou conta aqui. Não foi, Fernando? Opa, agora foi demais. Volta. Bom, então 60 anos, já falei sobre isso, né? Estou aqui falando em nome da nossa diocese. Já falamos sobre isso aí, né? Evangelizar o que é renovar toda a vida da sociedade a partir de dentro. Isso já disse lá para o EBLA, né? Um dos documentos do CELAM. Este ano o tema é fraternidade e amizade social, e sempre tem um lema. O que é o lema? O lema é uma passagem bíblica, porque nós somos cristãos, né? Senão a gente ia inspirar em outra coisa, né? Então, como cristãos, então nós temos uma identidade. E aí é a Sagrada Escritura. Então, vós sois todos irmãos e irmãs. Está lá em Mateus 23, versículo 8. Essa passagem bíblica do Evangelho de Mateus. Bom, temos o hino também, o cartaz e os objetivos. Então vamos lá olhar o cartaz, vocês vêem ali o desenho do cartaz, né? Mas vamos dar uma olhadinha no cartaz. Aliás, antes de falar do cartaz, vamos fazer esta oração, que ela é muito interessante, né? Vamos juntos lá? Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe,
eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Então aí este desejo, né, de nós de fato sermos todos irmãos. Tem um hino que é uma música que fala, né, sobre a temática da campanha da fraternidade. Nós não vamos cantar e nem colocá-lo aqui, né? Mas os elementos do cartaz. O cartaz ele foi criado pelos jovens de Brasília, 2 jovens, o Samuel e o Vanderlei. E ele apresenta um cenário da comunidade como uma casa. Então ali nós percebemos que é uma casa, né? Uma casa, que é algo comum a todos nós. Espaço onde acolhe-se os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. A mesa, ao redor da qual todos se encontram, nós temos ali indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestante, crianças, jovens, cadeirante, adultos e idosos. Remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade. O símbolo maior da comunidade é a celebração da fé, ao redor de uma mesa, com pão, vinho e fraternidade. Os alimentos na mesa são típicos da dieta mediterrânica, recorda as refeições de Jesus. As janelas apontam uma casa aberta para os desafios do mundo e da realidade. Então, se você olha, por exemplo, na janela da direita, você percebe que é uma sociedade urbanizada, né? Urbana, industrializada e tal, né? E quando você olha para a esquerda, você vai perceber que é uma sociedade rural, né? Do campo e assim por diante. Então, o cartaz ele traz toda esta riqueza, né? Aí. Elementos do cartaz. Então, no meio da cena está o Papa Francisco, com sua bengala. Essa imagem expressa aquele que assume suas limitações e propõe ao mundo a amizade social por meio de sua encíclica Fratelli Tutti. Ele mostra que é um caminho necessário para garantir a boa convivência e a subsistência de todos os seres humanos. E o Santo Padre ali nesse cartaz, ele usa a cruz de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, também bispo do Brasil, já morreu. Ele participou da fundação da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1952, no Rio de Janeiro, sendo o primeiro secretário-geral da conferência. Dessa forma também se lembram os 60 anos da campanha da fraternidade. Vamos lá adiante. Bom, a campanha ela tem um objetivo geral. Qual que é o objetivo geral dela? O valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos, né? Então, ou seja, partindo daquilo que é a dignidade humana, gente. Esse é o ponto de partida. E aí tem objetivos específicos. E para os objetivos específicos, o texto base ele trabalha algumas palavras como palavra-chave. A primeira delas, analisar. O que nós temos que fazer? Analisar, olhar e analisar diversas formas da mentalidade de indiferença. Então nós percebemos na sociedade hoje, nas pessoas, essa indiferença. Percebemos divisão, percebemos confrontos e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Então a gente não vê isso aqui só no campo da política, ou só no campo científico, ou só no campo acadêmico. Não, nós vemos isso inclusive na religião, né? Então toda essa situação aí de indiferença, divisão, confronto, né? E que gera aí toda essa discórdia. Outra palavra-chave, compreender. Então a gente tem que analisar, mas nós temos que compreender, porque não adianta só olhar e falar, nós temos que compreender, ou seja, as principais causas dessa mentalidade. Quais são os princípios que estão alimentando essa indiferença? O que está alimentando essa divisão? O que está alimentando esses confrontos, né? Então, ou seja, precisa compreender. É de oposição e conflito, gerador da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão ou irmã. Ou seja, este princípio que está norteando e está gerando essa indiferença, essa divisão e esse confronto o tempo todo, ele é algo que ele cega nós como seres humanos, de tal forma que a gente não consegue enxergar o outro como irmão, enxerga o outro como um rival, e pior, enxerga o outro como um mal a ser eliminado. Essa é a pior
consequência que nós percebemos. Então precisa compreender isso. Identificar. Bom, se nós analisamos e compreendemos o que motiva tudo isso que é mal, precisamos identificar o quê? Que existe mesmo em meio a tudo isso, iniciativas de comunhão, iniciativa de reconciliação, de fraternidade, capazes de estimular a cultura do encontro. Porque, na verdade, o que o Papa Francisco fala muito na Fratelli Tutti é que nós precisamos nós precisamos criar uma cultura do encontro e não do desencontro. Uma cultura da comunhão e não desse confronto que gera divisão, né? Então, é preciso identificar. Além disto, outras palavras, né? Redescobrir. Precisamos redescobrir, não é inventar, é redescobrir. A partir da palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social, a comunhão, como elemento constitutivo de todo ser humano. Acolher, olha aí. Gente, aqui eu quero partilhar com vocês uma coisa muito interessante. Tem gente que acha que acolher é dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu quero dizer a vocês que dar bom dia, boa tarde, boa noite é educação. O que é acolher? Acolher é aquela atitude que está lá no Evangelho de Lucas, do bom samaritano. Diz o evangelista que passava ali um fariseu. E ele olha, vê aquele homem desfigurado na beira do caminho e segue adiante. O segundo é um sacerdote judaico que olha, vê o homem desfigurado na beira do caminho e segue adiante. E o terceiro é um samaritano, o qual, diz o evangelista, ele olha e sente compaixão. Então veja, ele estava indo no seu percurso. E esse percurso dele tinha um objetivo a ser alcançado. Ele tinha coisas a fazer. Ele interrompe o seu itinerário. Ele como que dá uma pausa naquilo que ele ia fazer, no seu objetivo, nas suas atividades. Ele dá uma pausa e ele desce do seu cavalo, ele vai ao encontro daquela pessoa desfigurada e ele começa a prestar os primeiros socorros. E não fica só nisto. Ele o toma nos seus ombros, coloca no seu animal, leva para uma pensão, paga a pensão, cuida dele por uma noite e depois pede para que cuidem dele, paga a pensão e ele vai seguindo o seu caminho. Isso que é acolher, gente. É você ser capaz de olhar e enxergar o outro, ir ao encontro dele. Bom, aí sim, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Posso te ajudar em alguma coisa? Então, quer dizer, você interrompe, porque, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação, não é acolher, né? Então é acolher e ser capaz disso, né? Então, essa fraternidade universal, que vai ajudar a gente a superar muitas situações de conflito e divisão, tá? Outra palavrinha, aprofundar, tá? E aqui eu uso um exemplo também muito simples. Por exemplo, se você pergunta para um nadador, a seguinte pergunta: o que é o mar? O cara que é nadador, o máximo que ele vai conseguir responder para você é o seguinte: o mar é água, água, água e água. E você faz a mesma pergunta para um mergulhador. Você pergunta para um mergulhador assim: escuta, me fala, o que é o mar? Gente, o mínimo que ele vai conseguir responder para você é o seguinte: o mar é de uma beleza indescritível. Qual a diferença? O nadador está na superfície e o mergulhador. Então precisamos aprofundar. Para quê? Para aprendermos e compreendermos a comunhão e a fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida. Precisamos ser mais profundos, né? Então aí o verbo, a palavra aprofundar, outra palavra, conscientizar. Ou seja, eu preciso estar consciente de que o único caminho contra essa maré de confrontos, né? De conflitos, de inimizade, de desejar eliminar o outro, né? Porque o outro pensa diferente, porque o outro é isso ou aquilo, ou professa essa fé ou aquela outra. O único modo é de nós nos conscientizarmos que o caminho não é por aí. O caminho é promovermos a paz, é de fato construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e
polarizações. Tá? Outra palavrinha, estimular. Precisamos estimular. A gente tem que estimular, né? Eu estava ontem vendo o jornal. Eu, às vezes, assisto o Globo News, que é lá para as 10 da noite, né? Às vezes mais cedo não dá tempo, então vou lá o Globo News. E uma comentarista estava dizendo o seguinte, né? Que jogador, nós que exercemos funções públicas, nós temos que ter consciência de que, querendo ou não, nós formamos aquilo que nós influenciamos a sociedade. Então, se é algo ruim, nós vamos influenciar de maneira ruim. E se nós somos promotores do que é bom, nós vamos estimular aquilo que é bom. Então, ou seja, se você, enquanto pessoa pública, enquanto aquele que exerce uma função na sociedade, seja ela aqui ou acolá, se você não tem consciência de que o que você fala, o que você faz, não influencia, você é um inconsequente. Você é uma inconsequente. Porque o que você fala, o que você faz, influencia. Sim, senhor e sim, senhora. Então, cuidado. O que você anda estimulando, o que você anda semeando no coração das pessoas. Depois diz assim, nossa, por que será que a população está reagindo assim? Então, cuidado, né? Então, temos que ter essa consciência. Então, estimular aquilo que é bom, estimular a comunhão, estimular o perdão, estimular o encontro, estimular esta fraternidade. E aí, outras duas palavras, incentivar e promover. Promover o quê? Iniciativa de reconciliação entre as pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. Né? Então, ajudar as pessoas a sentar à mesa para desenvolver aquilo que é a fraternidade. Bom, a nossa teologia latino-americana, ela tem um tripé, o ver, o iluminar e o agir. É muito interessante isso, né? O ver é olhar, constatar a realidade. Iluminar pela força do Evangelho, pela palavra de Deus, pelos documentos do magistério da igreja. E o agir? O agir, nós somos capazes de ter esse coração aberto para alargar e poder, de fato, acolher a todos e revelar a todos essa face misericordiosa de Jesus. E aqui eu faço um outro parênteses. Não sei se vocês ouviram falar, em Calcutá, começou a trabalhar lá, há muitos anos atrás, uma freirinha, uma irmãzinha religiosa. O nome dela era Madre Teresa. E depois foi chamada de Madre Teresa de Calcutá, porque ela trabalhava na cidade de Calcutá, na Índia. E não sei se vocês sabem, na Índia, o ser humano não tem valor. Mas o rato tem. O boi tem. O macaco tem. Os animais têm. Os animais na Índia são endeusados. Inclusive eles tratam tudo, né? E um ser humano? Se eles veem um ser humano caído na sarjeta da rua, morrendo, passando fome, eles são capazes de pular por cima e não faz nada. Então, o que Madre Teresa foi fazer em Calcutá? Recolher essas pessoas na sarjeta da rua, das ruas de Calcutá. Curar essas pessoas e, na maioria das vezes, levar essas pessoas para a casa dela. Como uma vez um repórter perguntou para ela, ô madre, por que a senhora está levando essas pessoas para a sua casa se elas vão morrer mesmo? Ela respondeu assim, mas lá em casa elas vão morrer com dignidade. Por quê? Porque para nós cristãos, o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus, imagem Dei, a imagem e semelhança de Deus. É isso que nos motiva a cuidar dele, né? E não outra coisa. Então, diz um fato, né, da vida dela, em que um desses moribundos que estava na casa dela, estava morrendo, moribundo, né? E ele então pediu para uma das irmãzinhas, eu quero a madre. E aquela irmãzinha saiu correndo, foi lá, chamou Maria Teresa e veio aquela velhinha, né? Arqueadinha, franzininha, desse tamaninho assim a Maria Teresa, né? Aqueles bracinhos franzinos. Ela ajoelhou ali, onde estava aquele moribundo, e tomou ele no seu franzino braço. E ele olhando para ela assim, né? Então, ele falou assim para ela, madre, Deus me ama. E ela então, olhando para os olhos dele, perguntou, filho, como você tem tanta certeza que Deus te ama? Ele respondeu assim, se a senhora, sendo um ser humano, me ama tanto, que dirá Deus? Ou seja, nós precisamos agir, tomando essa consciência. Nós cristãos, você que não é cristão, eu não sei o que você vai colocar aí, mas para nós cristãos, Gálatas 2, capítulo 20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós somos enviados por Jesus Cristo para sermos a face amorosa e misericordiosa de Jesus Cristo para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então essa deve ser a nossa motivação.
né, revelar isso para as pessoas. A campanha da fraternidade, gente, a CNBB coloca um monte de subsídios. Eu estava pensando para trabalhar com criança, tem subsídio para criança. Eu queria trabalhar com fundamental, de 1º ao 5º, tem subsídio de 1º ao 5º. Eu queria trabalhar com o fundamental 2, que é do 6º até o 9º, tem subsídio. Eu queria trabalhar com os alunos do ensino médio, tem. Eu queria trabalhar com alunos universitários, tem. Eu queria trabalhar com a família, tem subsídio para tudo quanto é idade. Subsídio, prontinho, para você só pegar e trabalhar com ele, com essas crianças, né? Ou com essas idades, ou com esses jovens. Muito bem, vamos adiante. A chave de leitura, né? Aqui eu já falei, muita coisa eu vou passar, tá? Que eu já falei. Bom, o V. Onde está o teu irmão? Bom, pergunta-chave. Primeira, ver que preocupa. Segundo, ver que dá esperança. E terceiro, ver o horizonte, o que vislumbramos, né, a partir daqui. Então vamos lá. O ver que preocupa. Indiferença. O que é indiferença? Ignorar o outro, tratar o outro como se o outro não existisse. Isso é indiferença. Intolerância. O que é intolerância? Intolerância é diferente de indiferença. Indiferença é ignorar o outro. Intolerância é eliminar o diferente. Eliminar o diferente. Tá? E aí, olha, coloquem todas as esferas que vocês quiserem, inclusive religiosa. Eliminar o outro, porque é de outra religião, ou que professa a fé diferente da minha. Competição, outra palavra. Então, esse é um olhar que preocupa, um ver que preocupa. Competição, eliminar o improdutivo. Né? Então, ou seja, uma criança que foi constatada no útero materno, que ela vai nascer sem grande parte do seu cérebro, ou que ela vai nascer com tal doença e é degenerativa. Então, vamos eliminá-la no útero. Por quê? Porque é um olhar que elimina o improdutivo. Porque essa criança vai vir para o mundo, ela só vai trazer despesa, inclusive para a área de saúde pública. Então, eliminar o improdutivo. O idoso, ou alguém que caiu, que está muito doente, ou alguém que está muito idoso, então, eliminar o improdutivo. Então, vejam, as palavras, elas são muito fundamentais e importantes para isso. Gente, diante disto, nós temos aquela imagem lá, ó, que é de Caim e Abel. Sinais de divisões e inimizades, sombras de um mundo fechado. Então, as pessoas, elas se fecham no seu próprio mundo, né? Então, certo é que nem todos os homens se equiparam. A igualdade fundamental não exclui as distinções pessoais, características de cada pessoa. Gente, igualdade fundamental aqui, ó, é importante perceber. Igualdade fundamental é a dignidade humana. Não é aquilo que são características que nos diferencia. Tá ok? Por quê? Porque essas características que nos distinguem uns dos outros, isso são riquezas. Isso são riquezas. Então, o outro tem a capacidade de quê? Nossa, com a parte elétrica. O outro tem a capacidade do quê? De pedreiro. O outro tem a capacidade de quê? De arquitetura, de engenharia. O outro tem a capacidade de falar. O outro. É isso que enriquece. Essa diversidade. Mas todos são iguais em dignidade. Nos diferenciamos na função que exercemos. Qual que é a diferença do dono ou do diretor de uma faculdade daquele ou daquela que limpa o chão e o banheiro da faculdade, da universidade? De dignidade nenhuma. O que os difere? Aquilo que eles receberam de formação e a função que exercem, só isso. Mas em dignidade são os mesmos seres humanos que merecem respeito e dignidade. Tá? Então, mas tem aí algo que nós, como cristãos, encontramos na Escritura Sagrada, que é o pecado. O pecado, ele nos distancia do projeto de Deus e nos faz enxergar as diferenças, divergências e oposições, não como riqueza e oportunidade. Né? Portanto, deve-se eliminar como contrária à vontade de Deus qualquer forma social ou cultural de discriminação. O ideal cristão é a inclusão, a cooperação e a comunhão, e não a indiferença, o combate e a eliminação. Então, isso não é cristão. Tá? Então, se alguém pratica isso ou está alimentando isso, desculpe, mas isso não é cristão.
Tá? Isso pode ser de qualquer outra proveniência, né? Eu diria que é do espírito maligno e não de fato. Bom, o olhar que preocupa, tudo isso que é o olhar que preocupa vai gerar o quê? Racismo. Nunca se viu, gente, como hoje isso está fervendo, né? Racismo, discriminação por classes sociais. O motoboy foi agredido, porque simplesmente ele estava lá parado na rua e alguém do prédio desceu, saiu e começou a maltratá-lo verbalmente e partiu para uma violência física, ou seja, discriminação por classe social, discriminação das mulheres. Olha aí, o número de feminicídios é assustador, né? A política de uma parte, então só uma parte, ao invés de é outra, né? Conflitos religiosos, isso não é só no campo, outras áreas da sociedade também está em conflitos religiosos, é terrível, tá? Como eu falei, é gente nas redes sociais já falando mal da campanha da Fraternidade 2024. A pergunta básica que eu faço é a seguinte: você leu o texto base? Não. Ou então quando eu começo a ouvir o sujeito, ele não leu o texto base. Está falando asneira, né? Enfim, então vamos lá, o que mais? Bom, o olhar que preocupa, a banalização da morte. Hoje, por pouco, as pessoas matam uma a outra. Tá? Uma discussão no trânsito, porque você avançou um sinal, pronto. Alguém saiu do carro e matou o outro. Quer dizer, a banalização da morte. Matou a mulher. Né? E vai por aí fora. Então, violência contra a casa comum, ou seja, contra a natureza. Então, a pessoa ela destrói, desmata, destrói nascentes, polui, como se isso não fosse nada, né? Então, a sociedade dividida que nós temos hoje, né? Uma sociedade desigual e excludente, marcas da nossa sociedade. Eu acho interessante quando alguém vem e fala assim: não, padre, porque o povo de Canas, eu fico pensando assim, mas de onde que é essa pessoa? Será que ela é da Lua? Ou ele é da Lua, que está falando comigo, né? Não, é nós aqui de Canas, né? Enfim, por que tanta agressão e ameaças nas relações? Há uma crise de pertencimento. Nós vivemos hoje essa crise de pertencimento. Gente, salto exponencial, avanços da tecnologia, linearidade da percepção humana, alteram-se as noções de tempo e espaço. Identidade, o que nós temos em contraponto? O identitarismo. O que é o identitarismo? Foi um movimento que surgiu após a Segunda Guerra Mundial na Europa de extrema direita, no qual eles defendem a raça deles como superiora, inclusive a não aceitação de outros que não sejam da raça deles. Né? Então, essa intolerância é o identitarismo, e que hoje nós percebemos não só no Brasil, mas no mundo. E aí nós temos aquilo que seria a identidade, ou seja, eu me identifico com estas pessoas, me identifico com este povo, com essa nação, com estes seres humanos, tenho um pertencimento, mas o contrário da identidade, o identitarismo, como eu falei, nessa intolerância. O pertencimento, a alterofobia. Vocês tinham ouvido falar nessa palavra? O ano passado vocês ouviram a aporofobia. Aporo, pobre, fobia. O desejo de eliminar, ou pavor, ou não suportar pobre. E aí nós vamos ver outra palavra aí, né? Alterofobia. O que é alterofobia? Bom, antes disso, de falar dessa alterofobia, por que tanta agressão e ameaça nas relações? Não só não nos sentimos mais responsáveis uns pelos outros, como também, ainda que não nos expressemos desse modo, desejamos que as pessoas que pensam diferentemente de nós desapareçam. Isto é, sejam na prática exterminadas, eliminadas, Big Brother. A não fraternidade, ou seja, a inimizade social, se tornou o critério dominante de vida para muitos, levando ao isolamento e ao fechamento. Né? Então, acabei de falar aqui, né? O Big Brother faz anos já que ele está preparando essa mentalidade na sociedade, essa intolerância de eliminar o outro. Né? E aí eu acho tão engraçado quando alguém é eliminado, aí levanta uns lá e chora. E você fala assim, mas ontem mesmo eu vi o cara no confessionário desgraçando com a pessoa, né? Olha aí,
essa coisa de louco aí, né? Essa indiferença e essa eliminação, né? Bom, e nós vemos isso, olha, quem são os Caíns no mundo de hoje? É o paradoxo de nosso tempo. Vivemos fisicamente próximos, mas existencialmente distantes. A única ótica que importa é a minha. É o que eu penso, é o que eu acho. Né? O que eu acho de religião, o que eu acho de igreja, dessa ou daquela, o que eu acho da política, disso ou daquilo, enfim. Então, é o eu diria, é um endeusamento do próprio ego. Né? Então, são os Caíns no mundo de hoje. Tá? Alterofobia, portanto, é o quê? Vamos ler lá? O que, gente? Alterofobia? Medo. A tudo aquilo que é o outro. Então, nós podemos ter divergência de ponto de vista, de partido político, de modo de administrar, de modo de legislar, de prática religiosa. Então, nós podemos ter essa diferença, pontos de vista diferentes. Tá? Agora, nós temos aversão e rejeição a tudo aquilo que o outro é. Isso é grave, porque nós estamos levando para o lado pessoal. Isso é muito grave. Então nós não podemos fazer isto. Isso não é cristão, tá? Então isso não é cristão, nós não podemos. Então a alterofobia é exatamente a aversão a tudo aquilo que é o outro. Não somente aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, aquilo que ele discute, aquilo que ele defende, né? Mas aquilo que é o outro. Então isso é muito grave e que nós percebemos isso na sociedade de hoje, né? Do mesmo modo que não também naquilo que são os homofóbicos, preconceituosos. Gente, nós não nascemos com isto. Isso é algo interessante. Ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista. Basta vocês olharem crianças, como que elas se brincam, como que elas brincam. Ninguém nasce intolerante, nós adquirimos isso depois. Isso, portanto, é transmitido através da educação. Tá? Então, ninguém nasce dessa forma. Então, nós nascemos, bom, pelo menos nós cristãos cremos nisso, é o que está na Bíblia. Deus criou sua imagem e semelhança. E viu que era bom. Capítulo 1, capítulo 2, ele viu que era muito bom. Né? Então, nós não fomos criados maus, nós somos criados bons. Nos tornamos depois. Né? Então, nós precisamos o quê? A campanha da fraternidade este ano precisa nos ajudar o quê? A refletir sobre o nosso modo de educação em casa, na sociedade, nas igrejas, nas instituições e também no ambiente escolar. Gente, essa imagem aqui eu acho ela maravilhosa. Olha lá, parece um asfalto, um concreto, não é isso? Duro. Aliás, esses dias eu vi acho que é Charge que fala, né? Uma imagenzinha de 2 anjinhos, um em cada nuvem. Um anjinho tradicional, com aquele arquinho e flecha, né? E aí ele pergunta para o outro, escuta, por que você está usando britadeira ou martelete? Aí o outro respondeu, porque as pessoas estão com o coração muito duro. Né? Então, essa imagem eu acho muito interessante, porque mesmo num chão muito duro, mesmo num asfalto resistente, qualquer frestinha vai brotar a vida. Ou seja, o ser humano ele foi criado bom, e dentro do mais profundo deste ser humano, ele é bom. Pode estar soterrado, pode estar concretado, pode estar asfaltado por cima, mas por dentro ele é bom. E esta bondade, ela precisa ser despertada, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser encontrada. Tá? Então, ou seja, o ímpeto da comunicação, fraternidade, diálogo, amizade social está escrito em nossa natureza. É por isso que nosso Senhor disse, eu estive preso e fostes me visitar. Ah, mas quem está preso, Deus me livre. É um criminoso. Você está olhando em cima do concreto, você está olhando em cima do asfalto. Mas ele interiormente, ele é a imagem e semelhança de Deus. Né?
Quando alguém começa muito a brigar, né? É Bolsonaro de um lado e Lula do outro e tal. E aí, padre, eu falo assim, olha, se ambos são cristãos, são batizados, ambos são nossos irmãos. E aí? Enfim, então precisamos ser capazes de olhar para além disto, né? Então, brota a vida. Gente, precisamos aprender a dialogar. Então, é o ver da esperança. Começamos a olhar ali, né, naquela plantinha, no meio daquele asfalto, daquele concreto. Então, o diálogo e a conexão pelas tecnologias de comunicação. As tecnologias que nós temos hoje, rede de Facebook, Instagram, né, e tantas outras mais. Né? Então, nós precisamos usar esses meios para propagar a comunhão, aquilo que é diferente da intolerância, a tolerância, a fraternidade, a amizade social, disposição à solidariedade, à partilha, né? Então, partilharmos aquilo que é bom, ver que dá esperança, pensar e agir em termos de comunidade. As pessoas hoje tendem a se isolar, e isso é um mal, isso é um mal. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, o Papa Francisco, ele usa muito a palavra antídoto. Qual a diferença? Antídoto é remédio, padre? Não. E eu lhe digo a diferença. O remédio, ele pode ser produzido por qualquer indústria farmacêutica, inclusive por aquelas que são os genéricos. Né? E o antídoto? O antídoto, ele não pode ser feito assim, porque o antídoto ele é único. E o Papa Francisco diz, o remédio contra a intolerância, o embate e o isolamento é o encontro. Né? É esta comunhão, este encontro, né, entre as pessoas. Acho que ele foi para frente, Fernando. Agora, vamos lá. Aqui. Então, é comunidade. A vida em comunidade. Em nossas igrejas precisamos cultivar a vida em comunidade. E não o isolamento, mas a comunhão. Né? Eu digo para as pessoas, ai padre, é melhor eu ficar lá em casa, né? Eu vejo missa na televisão, eu fico lá em casa, ou então vou lá para um santuário que ninguém me conhece. Não, mas a conversão ela se dá aqui, ó, na comunidade. É ali nos atritos em que as pedras vão sendo lapidadas. Tá? Então a vida de todas e de todos acima da apropriação dos bens de alguns. Solidariedade, lutar contra as causas estruturais de pobreza, fazer face aos efeitos destrutivos do dinheiro. Né? Então, o dinheiro não pode estar acima da dignidade humana e do ser humano. Então, temos um pacto educativo global, o Papa tem falado muito sobre isso, uma economia de Francisco e Clara, que ele propõe na Fratelli Tutti, a escuta sinodal, que começou em 2021, e vai se encerrar agora em 2024 com o sínodo, movimentos sociais, poetas sociais, tem muitas coisas, gente. Aí, ó, comunidade eclesial, as nossas comunidades eclesiais, seja dessa igreja ou daquela outra, seja católica, seja de outra denominação, né? Então, a vida em comunidade, então a vida cotidiana lá na base, na família, resgate da humanidade caída, engajamento nas pastorais sociais, né? Então, tem aí o caminho. Isolamento, não. Proximidade, sim. Então, qual é o horizonte que nós devemos vislumbrar? Imago Dei, imagem de Deus, todo ser humano é. Contra o isolamento, proximidade. Contra a cultura do confronto, cultura do encontro. Né? Cultura do encontro. Esse é o horizonte, né? Então, iluminar. Todos nós somos irmãos e irmãs. Isso nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Né? Então, Mateus 23, de 1 a 12... temos no Antigo Testamento inúmeras vezes que houve rompimento da comunhão do ser humano com Deus, do próprio ser humano. O pecado ele gera uma cisão interna, ele gera uma cisão social, ele gera uma cisão entre a criatura e o seu Criador, né? Então, o rompimento com essa autorreferência, a questão do fratricídio, ou seja, o irmão mata o irmão, Caim mata Abel. Né? Movido pelos ciúmes, pela inveja, então ele elimina o outro, né? Ele elimina o outro, aquilo que o outro é. É interessante a passagem do evangelho do filho pródigo, quando o filho mais novo volta e o pai faz toda aquela festa, aquele vislumbre, né, da volta do filho, porque você estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Chega o mais velho e aí não quer entrar, e aí o pai vai dialogar com ele. O que ele fala para o pai? Esse teu filho. Ele não fala, esse meu irmão.
Por quê? É exatamente o rompimento, né? Já não enxergo o outro mais como irmão. Aquilo que o outro é, eu quero eliminar o que o outro é, né? Então, esse é o problema. Então, o Antigo Testamento, ele mostra a fraternidade como escolha confirmada por Deus. Deus sempre dá o passo. Ah, não, mas se Ele quiser, Ele que venha, é ela que venha. Nós temos que seguir os passos de Deus, a pedagogia de Deus. Jesus disse que se nós quisermos ser santos, sede santos como Deus Pai é santo. Se nós queremos ser perfeitos, sejam perfeitos como o Pai. Então, a referência nossa, como cristãos, é a reconciliação, é a compaixão, né? É bonita essa carta de Paulo e Onésimo. É maravilhosa essa carta. Por quê? Porque amizade como caminho para a libertação. Então Paulo escreve, né, uma carta ao seu conhecido ou irmão Filemon, né, e na qual ele vai dizer o quê? Olha, eu peço que você receba na sua casa Onésimo. Ele é seu escravo. Mas eu peço que você não receba como escravo, você receba como se você estivesse me recebendo. Receba como meu coração. Ou seja, a reconciliação, esse resgate da dignidade, da comunhão, faz com que o outro não seja eliminado e muito menos o outro seja rebaixado. Esse princípio, ele eleva o outro. Ele coloca o outro, na verdade, no lugar que ele merece, que é dele, que é a sua dignidade respeitada, né? Então é bonita essa carta, é uma carta maravilhosa, né? Pequena a carta de Paulo, né? E Onésimo. Então, o amor, a amizade como caminho de acesso à vida em plenitude. Então nós encontramos isso nas cartas joaninas, aquilo que é a livre doação de Jesus, a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, né? Ia na casa deles, gostava de estar com eles. Então vós todos sois irmãos, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Então é esse princípio da amizade social, olhar para o outro com um novo olhar, né? Olhar para o outro e enxergar no outro um irmão, né? Então João Paulo II propôs fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Ver o que há de positivo no outro, valorizá-lo como um dom de Deus, criar espaço para o irmão, rejeitando as tensões egoístas que sempre nos incidiam e geram competição, arrivismo, suspeitas e ciúmes. Bento XVI também disse que a amizade é um grande bem humano, né? Que estas redes podem facilitar formas de cooperação entre povos, de diversos contextos geográficos e culturais também. A fraternidade está no coração do Evangelho. No irmão está o prolongamento da encarnação. Todas as vezes que fizeste isso, foi a mim que o fizestes. Então é um prolongamento da encarnação. O Evangelho exprime a prioridade da saída de si próprio para o irmão. Então é sair. O antídoto para o isolamento ou para o comodismo é o sair, ir ao encontro do outro, né? Então, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, animada pelo convite do recente processo sinodal, a igreja no Brasil tem se aberto ao esforço de ouvir a voz do Espírito. A opção pela cultura do encontro verdadeiro e pessoal com Jesus e com os irmãos antecipa a salvação e subverte as lógicas do nosso tempo, né? Então, opção pela cultura do encontro verdadeiro e pessoal com Jesus e com os irmãos, na primazia da compaixão e no anúncio da esperança, são sinais que antecipam a salvação e subvertem as lógicas que o nosso tempo tem construído como normativas, né? E aí, claro, o agir. Nós precisamos agir. A partir de onde? A partir de você. A partir de onde você está. A partir daquilo que você tem. E aqui um exercício muito interessante, que é o nosso mundo interior e o que nós enxergamos a partir de nós e o que as pessoas enxergam a partir delas. Olha que interessante. Tem o quarto 1, quarto 2, quarto 3 e 4. E existe o eu, desconheço, e eu reconheço. O que os outros reconhecem e o que os outros desconhecem. Então existe dentro de cada um de nós uma área desconhecida. Inclusive uma vez eu ouvi uma frase assim, né? O que é amigo? Bom, você só pode chamar alguém de seu amigo ou de sua amiga se você for capaz de afirmar o seguinte: amigo é aquele que conhece tudo o que eu sei de mim mesmo até hoje. Amigo é aquele que conhece tudo o que eu sei de mim mesmo até hoje.
Por que até hoje? Porque tem áreas dentro de mim que eu não conheço. Já não teve a situação na sua vida que você disse assim, nossa, nessa situação eu não estou me conhecendo. Já não teve isso? Então, são áreas desconhecidas dentro de cada um de nós. Tá? Tem outras áreas que é oculta e secreta, aquela que a gente vai ocultando, vai escondendo. E tem aquela que é cega. Você não enxerga, pode até o outro falar, mas você não consegue enxergar. E tem aquela área que é aberta. Olha lá, os dois, né? Os outros e eu e os outros. Um exercício para pensar o ver antes de ir para o agir. A janela de Joel, né? De Joel. Quem que é esse? Por que esse negócio de janela de Joel, né? Então, na verdade, isso é uma técnica, né, que ela é de autoconhecimento. E ela tem o objetivo de demonstrar de maneira visual a relação entre nossa percepção sobre nós mesmos e a forma como as outras pessoas nos enxergam. Por isso, ela facilita aspectos da nossa comunicação interpessoal. Quem utiliza a janela de Joel parte da premissa de que o autoconhecimento também é forma de, pela percepção que os outros têm. Afinal, a imagem que você passa compõe um conjunto de características que determinam quem você é. Sobre o contexto histórico, vale dizer que a janela de Joel foi criada em 1955. Eu nem tinha nascido, né? Por quem? Por dois psicólogos norte-americanos, Joseph Luft e Harrington Egan. E foi nomeada a partir da junção dos nomes de seus criadores. Né? Então, a junção do nome dos dois é que criou essa janela aí, né? Então, gente, o que precisamos fazer para agir? Alargar os espaços da sua tenda. E essa tenda, na verdade, é o meu e o seu coração. Estende as peles das tuas barracas ou das tendas. Nada poupes, estica as cordas, finca bem as estacas. Para a direita e para a esquerda te expandirás, e a tua descendência herdará as nações que virão repovoar as cidades abandonadas. Não tenhas medo. Ai, mas e se eu for assim e abrindo, estendendo, ai que medo, né? Não tenhas medo, pois não passarás vergonha. Não te enrobusteças, pois não terás de que te envergonhar. Isaías 54, versículo 2 a 4. Bom, então é necessário alargar a tenda, agindo sobre 3 elementos da sua estrutura. Primeiro, as lonas. É preciso estendê-las para que protejam as que estão fora. Segundo, as cordas, que mantêm juntas as lonas. Elas devem aumentar-se para manter a justa tensão. O terceiro são as estacas, os fundamentos da fé. Alargar a tenda exige acolher outros na igreja, dando espaço à sua diversidade. Alargar os espaços das nossas tendas significa que sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social. Nosso desafio é a escuta do Espírito por meio da escuta da palavra, dos acontecimentos da escuta mútua, e assim a igreja irradia o valor da amizade. Gente, nós abrimos espaço para acolhermos as pessoas. Eu digo isso para as lideranças na paróquia. Escuta, se a gente começar assim, não, você não pode porque você tem tal pecado. Então você não pode. Não, você não pode porque você não pode, você não pode. Quando que essas pessoas vão se aproximar do mistério e experimentar a graça de Deus em Jesus Cristo? E aí nós vamos nos evangelhos. Não, está gritando, quietinho. E Jesus, quem que está aí? Deixa vir a mim. Aproxima-se. Né? Ah, mas são pecadores. Mas que evangelho que você está lendo? Jesus foi na casa de Zaqueu. Quem que era Zaqueu? E em algum momento no evangelho diz que Jesus chamou ele de ladrão, de corrupto, de sem vergonha, disso, daquilo? Não. Nenhum momento. Mas Jesus o olhou com ternura. Jesus o olhou com amor. E foi este amor que fez daquele concreto, daquele asfalto, uma frestazinha daquilo que ele era, na sua dignidade e no seu ser mais profundo. Bom, Senhor, hoje a salvação entrou na minha casa. Eu vou devolver o que eu roubei. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo de bem. Né? Então, ou seja, nós não termos medo. Aliás, Jesus diz, o ressuscitado, muitas vezes, né? Não tenham medo.
Então isso que deve nos mover, né, em direção aos outros. E aqui nós temos a nossa vida, e como eu já mostrei anteriormente, a vida em comunidade, né? Apresentaremos sugestões de ação para os âmbitos da pessoa, comunidade, sociedade. Diante delas, cada pessoa, grupo, comunidade, instituição é convocada a discernir a respeito do que fazer. Gente, na pandemia nós vimos o isolamento que ele mata e adoece. Eu tenho um amigo padre e ele está fazendo um doutorado em psicologia. E sabe qual a temática do doutorado dele? As festas religiosas, como antídoto contra as doenças do isolamento, que nos leva à morte e à depressão. As nossas festas religiosas em nossas igrejas, elas são lugares de cura, que cura do isolamento. E que cura de todas as enfermidades, né, físicas, psíquicas, né? Então, aí nós temos na Igreja Católica aquilo que é um gesto concreto da coleta nacional. E quem pode fazer a coleta nacional? Quem quiser. Ah, mas eu não sou católico, posso? Pode. E mais, não sei se vocês sabem, mas o Regional Sul 1 e a CNBB Nacional, se você entrar lá no site, por exemplo, uma entidade, a partir daquilo que é a fraternidade social, ela quer fazer um projeto para promover a amizade social. Ela pode entrar no site da CNBB, apresentar o seu projeto, e se o seu projeto for aprovado, ela recebe o dinheiro para poder fazer o seu projeto. E ela não precisa ser da Igreja Católica, e nem professar a fé católica, e nem professar a fé cristã. Se uma igreja evangélica fizer um projeto, entrar lá no site, que está aberto, é público, entrar no site e apresentar um projeto para a sua igreja, para a sua comunidade, ele pode receber esse dinheiro da coleta nacional da campanha da fraternidade. Então vocês entenderam a dimensão, e aí tem gente que quer acabar com isso daí, por quê? Tem outros interesses por baixo disso, né? Então a coleta nacional no Brasil, ela acontece todo domingo de Ramos. Então na missa de domingo de Ramos, nós, no domingo anterior, no final de semana anterior, nós distribuímos um envelope, tem um envelope próprio da campanha da fraternidade, da coleta nacional, e depois, que esse ano vai cair dia 24 de março, né, domingo de Ramos, e depois os fiéis são convidados a trazer aquele envelope, nós recolhemos, isso não fica na paróquia, nós mandamos tudo para a diocese recolhe 60%, 40% ela envia para a CNBB, e é isso que a CNBB nacional faz os projetos. A diocese deve fazer o projeto na diocese, e a CNBB, ela está aberta para todas as entidades do Brasil poderem aí angariar recurso da coleta nacional. Bom, dou aí praticamente como encerrado, né, a minha fala. Então nós precisamos promover, e vocês não podem esquecer, promover essa cultura do encontro. E lembremos, o antídoto para esta cultura do desencontro e do embate, do isolamento, é exatamente a cultura do encontro, é sair de nós mesmos e sermos capazes de ir ao encontro do outro, onde o outro está. Como aquele fato que eu contei de Madre Teresa, aquele moribundo. Sendo você um ser humano, me ama tanto que dirá Deus. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Muito obrigado, uma boa noite. Fica franqueada a palavra ao público que queira usar a palavra. Não. A palavra está franqueada aos vereadores. Alguém quer usar a palavra? A palavra está franqueada com o vereador Alceu Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Boa noite ao padre. Parabéns pela belíssima explicação. Boa noite, excelentíssima senhora prefeita, Silvana Zanin, Anália, vice-prefeita da cidade.
e a todos os presentes aqui e todos que acompanham pela TV Câmara, o meu boa noite. Minha palavra nesta noite é mais um sentido de parabenizar, né, pelo lançamento da campanha da fraternidade, um tema bastante sensível, né, e importante. Vós sois todos irmãos e irmãs. E ainda mais no meio que nós vivemos, no meio político, é algo que deve ser refletido, né, como o padre colocou aqui nesta noite, este ano é um ano de eleição. Então, precisamos refletir sobre esse conceito maior, que é o conceito extraído da palavra de Deus com relação a essa questão da irmandade. Esse conceito ele sobrepõe até a questão política, né? E questão pessoal de cada um, ele está acima de qualquer dessas situações. Então é algo para que nós possamos refletir e possamos aqui colocar em prática, né? Não somente ser um ouvinte, mas ser um ouvinte praticante, né? Porque de nada vai adiantar ouvir se não colocar em prática aquilo que nós ouvimos, né? E quando o padre estava falando sobre a carta de Paulo a Filemon, eu achei interessante porque essa carta, como o padre bem colocou aqui, fala de um escravo, né, fugitivo, Onésimo, de Filemon, e Paulo ainda fala para Filemon uma coisa que eu acho assim muito importante, né? Dizendo para ele, olha, se eu, sendo o apóstolo Paulo, eu tenho autoridade para te mandar, porém, eu vou te pedir que você acolha ele. Olha para você ver, a autoridade daquele homem querer impor, ele poderia fazê-lo, mas ele não o fez. Ele desceu ou calçou a sandália da humildade e disse, eu te peço, né? E outro ponto ainda dentro dessa carta, ele ainda conclui dizendo, receba ele, e se ele te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Então, realmente essa carta ela é lindíssima, né? Ela traz uma mensagem que sintetiza muito bem esse tema, vós sois todos irmãos e irmãs. Independente da posição social, da posição eclesiástica de cada um, né? Independente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a minha fala é dentro desse sentido, por estarmos aqui no ambiente político, esse ano ser um ano político, e nós possamos pensar que acima de qualquer ânsia política está a nossa vida e a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos e aqueles que estão próximos de nós. Então, no mais, parabenizar por essa reflexão nesta noite, né? E desejar a todos que nós possamos cumprir de fato, né, o que a Bíblia nos ensina e não ser apenas ouvintes. Deixo essa mensagem. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Antes do encerramento da presente sessão, gostaria mais uma vez agradecer a Deus, né, pela oportunidade de presidir novamente a sessão solene de lançamento da campanha da fraternidade. Agradecer a todos os presentes, em especial ao nosso pároco municipal, pelo trabalho à frente da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. Agradecer à prefeita municipal, à vice-prefeita pela presença, estendendo a todos os representantes
do Poder Executivo. Agradecer aos senhores vereadores presentes que aprovaram a resolução e prestigiaram nossa primeira sessão solene de 2024. E, por fim, agradecer a nossa população que aqui faz presente, bem como acompanhar a sessão solene pela internet. Padre, se eu queria fazer mais algumas considerações. Mencionar? Fazer referência à presença do Heraldo, né? O Heraldo que está aqui na Assembleia aqui, ele, junto com todos os outros, ele é o coordenador diocesano da campanha da fraternidade, tá? Eu sou o ajudante, eu sou assessor. Né? Ele que é o coordenador, né, da diocese da campanha da fraternidade. Então, agradecer pela presença dele também, pelo empenho, que tem trabalhado muito aí há longos anos, né, sobre a campanha da fraternidade. E, mais uma vez, agradecer ao presidente dessa mesa, né, da Câmara, o Laerte, e na pessoa dele agradecer todos os vereadores que aprovaram, né, a sessão solene que aconteceu pela primeira vez aqui na Câmara de Canas, né, o ano passado, né, e esse ano a segunda vez que está acontecendo, e o ano passado não tinha bem pouquinhas pessoas, né, agora é gostoso a gente olhar e já ver que tem pessoas que estão aqui, e que bom que vieram, né, porque a Câmara Municipal, ela é a casa do povo, ela não é a casa dos vereadores, ela é a casa do povo, é aqui que o povo tem que vir, né, é aqui que o povo tem que manifestar, é aqui que o povo tem que reivindicar, né? É aqui que o povo tem que fazer baixo-assinado e trazer os abaixo-assinados, né, para reivindicar dos legisladores, né, porque a função dos vereadores é exatamente fiscalização e legislação, né, tornar as leis necessárias e viáveis para a concretização das chamadas políticas públicas, né? Então eu fico feliz de ver a presença, né, e se Deus quiser o ano que vem, quem sabe, já vai estar cheia as cadeiras que a gente está vendo aqui no plenário da Câmara. Então, minha gratidão à presença de todos vocês e à presença dos vereadores. Então, Paulo, Padre, aproveitando a oportunidade, a campanha da fraternidade do ano passado foi Fraternidade e Fome. E foi muito importante as palavras que o senhor dirigiu naquela campanha da Fraternidade e Fome. A gente aproveitou a Câmara Municipal, através da administração da Câmara, da mesa, dos vereadores, a gente teve uma economia, como o senhor falou, e junto com a prefeita municipal, e nós demos um grãozinho de areia dessa contribuição nesse final de ano para os colaboradores da Prefeitura Municipal. Então, esse ano tem a campanha da fraternidade, da amizade, né? Isso, vamos levar isso adiante para a campanha eleitoral que tem isso aí, esse ano, para nós fazer uma campanha eleitoral dentro do respeito, né, que eu já falei na última sessão de Câmara, do respeito, da amizade entre nós, porque acabou a campanha eleitoral, quem ganhou vai administrar, os vereadores vai legislar, o prefeito vai executar aí na cidade por bem da população. Isso a gente vai procurar fazer dentro dessa campanha eleitoral desse ano. Padre. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Agora eu queria convidar vocês, tem um salgadinho ali,